Falar do professor Oswaldo, primeiro vem uma saudade muito grande. Eu refiro o poeta, o trovador. Ele era historiador, mas ele era artista. Poeta, uma pessoa de alma sensível. Falar de uma pessoa muito dedicada ao extremo, né? E que tinha na sua maior paixão a história de Carlos Caju. O historiador, mas principalmente o genealogista. Um grande amigo. Para resumir, se eu tivesse que resumir numa palavra, amigo. Meu pai, ele começou a trabalhar muito cedo mesmo. Veio de uma família muito pobre, né? Muito pobre. Eu não quero afirmar os números para não errar, né? Mas pelo que me parece, minha avó teve 15 filhos, né? Morreram 10, né? Todos bebezinho, criancinha e tudo. Só aí você percebe-se, né? A pobreza, a forma que eles viviam. E ficaram 5. Né? O meu avô era, hoje a gente chama de retirante, trabalhava em roça. E a minha avó trabalhava em casas também, mas naquela época não era igual ser empregada hoje. Eles viviam com muita dificuldade, né? Inclusive meu pai tem das obras que ele deixou para ser publicado, é um conto, um romance que chama Arroz Vermelho, que conta muito essa história. É um conto autobiográfico, né? Que conta um pouco dessa luta. E com essa dificuldade toda, ele começou, né, a ajudar na roça. O pai quer que o filho ajude na roça, né, ajudar nas vidas da casa. E meu pai, com isso, ele saiu para estudar. E meu pai fala que calçou o primeiro sapato com 14 anos. 13, 14 anos, quando ele veio estudar, né? Então ele começou mais tarde, né? Então, depois disso aí, né, na cara e na coragem, ele foi para Belo Horizonte, né? Ele trabalhou em antiga CEMIG, né, que chamava, sei o que, Conta e Luz, né? Ele foi apontador de obra, ele trabalhou em obra. Ele é o tipo da pessoa que tentou a vida de todo jeito. Ele foi vendedor ambulante, já trabalhou de corretista em banco, ele trabalhou de entrecador, foi para Belo Horizonte. Lá o que aparecia, ele fazia. E foi simultaneamente sempre estudando. Aí depois ele foi para a faculdade, né? Passou na FMG. Isso era um feito muito inédito na época, né? Se a pessoa sair daqui, estudar na FMG, a distância não era o que era, né? Ele não se deixou fechar dentro daquela vida assim, tranquila ali na zona rural, né? Em que a pessoa parece destinada a ficar ali mesmo, ou a fazer muito pouco. Né, estudava fora, família pobre, humilde, né? Ia de carona às vezes, pedia dinheiro emprestado para ir embora, ele contava isso para mim. E eu me identifiquei muito com o professor Oswaldo. E ele chegou até no final, ele formou um punhado de coisa diferente, né? Ele era formado em curso de inglês, francês. É uma coisa impressionante, assim, o tanto que ele foi empreendedor, sabe? Porque eu sonho muito, mas eu não realizo quase nada do que eu sonho. Ele não. Ele trabalhava em 2 cargos. O Charles tem ideia do que é isso. Nossa. Ele tinha família, né? E ele continuava pesquisando, trabalhando. Ele trabalhou muito. Tudo que ele fez foi uma coisa impressionante, assim, de força de vontade. Toda família deveria ter essa prática de estudar os seus antepassados. E o professor Oswaldo fez isso para nós.
ele fez isso sem ajuda financeira de família alguma. E algumas vezes encontrei com o professor Oswaldo em situações de pesquisa. Por exemplo, teve sábados que eu estava indo trabalhar à tarde, eu encontrei com o professor Oswaldo indo, se não me engano, para Bonfim, tinha que ir para Divinópolis, depois para fazer pesquisa lá, segundo ele me diz, por conta dele. Assim, ele mesmo financiava. Esse é um aspecto assim, que é muito perceptível no professor Oswaldo, que era a dedicação. Fez pesquisa em Ouro Preto, Mariana, Belo Horizonte, os arquivos que tinha coisa que tivesse algum relacionamento com o Cajuru, ele pesquisou. E tudo trabalho voluntário. Mas ressaltando que enquanto eu estava indo trabalhar no final de semana, eu estava indo fazer pesquisas por conta dele. Mas a dedicação dele era num nível de comprometimento muito alto. Ele tem também obras de literatura, de poesia, mas eu acho que o principal da obra dele é a história de Cajuru. E ele fez isso com muita perseverança, uma coisa de se notar mesmo. Então foi em 2014 que eu estive trabalhando lá na diretoria de cultura, que nós ficamos mais próximos, né? E ele estava preparando a escravidão negra para registrar, né, para publicar, e estava também trabalhando na revisão da história de Carmo Cajuru. Porque ele não parou de pesquisar depois que ele fez o livro, né? Então ele foi agregando novas informações, e ali no contato com as pessoas foram assim, tirando dúvidas, né? Uhum. Porque ali tem assim a história registrada, né? Ele buscou tudo assim com documentação, mas tem as outras histórias assim que são contadas, né? Porque ele não apenas escreveu a história de Cajuru, ele fez uma análise crítica de tudo. O Dr. Guaraci foi reitor da Universidade de Itaúna por quase 20 anos, que era muito amigo do meu pai, que era um pesquisador também falecido, né, ele faleceu tudo. Ele falava, né, o seu pai é um documentarista que não se acha. Mas aí que eu vou te falar, e não vai existir tão fácil, porque é trabalhoso. O objeto de pesquisa hoje é diferente. O objeto de pesquisa hoje está na mão, está aqui, né? O pessoal não, aquela pessoa que vai atrás, né? E ele ia a pé, né? Nunca dirigiu, né? até pela deficiência que ele tinha, nunca dirigiu, nunca teve carro, sempre uma carona aqui ou não. Então, assim, tirando dinheiro de dentro de casa para fazer todas as pesquisas. Depois ele publicou também a Genealogia, que é outra obra, né, muito valiosa mesmo, entendeu? Acho que poucas cidades terão obras de tão grande valor como Cajuru tem. Um trabalho onde, pesquisando as famílias, a gente acaba por conhecer a sociedade. Porque pátria nada mais é do que uma família ampliada. E os livros dele são de pesquisa, não é um livro que você vai pegar, que é um romance, não, lá tem as coisas para você pesquisar. A história de Carmo Cajuru ainda é mais, detalhada, assim, na questão de leitura. O Genealogia de Carmo Cajuru é um livro bem de pesquisa, muito bem elaborado. E é mesmo da característica do professor Oswaldo, a sua habilidade para ele encontrar um dado que a gente busca. Quando eu pesquisei a entrada do meu trisavô no Brasil, através do arquivo
Público Nacional, o nome não coincidia com os nomes que a gente tinha aqui na diocese. Ele falou, vamos pesquisar no livro de batismo dos filhos do seu trisavô. Então, num dessas pesquisas, ele encontrou o nome que coincidia do meu trisavô com o nome que trazia o Arquivo Público Nacional informou. Era um trabalho desgastante, né? Que a gente não percebe que é desgastante, né? Que envolve muito tempo, muita pesquisa, muito quebra-cabeça, muita leitura, você tem que decifrar documentos, a leitura de documento antigo não é fácil. Eu pelo menos imagino que não seja, né? Pelos termos que da época, que a língua também vai mudando com o tempo, né? A gente não sabe se os termos usados, será que entender a própria caligrafia, às vezes. Eu acho que o título de professor, Charles, você também é professor, no Japão você sabe, né? A única classe que não se curva para o imperador é o professor. Aqui nem tanto, mas eu tenho muito orgulho de ser professor. Você deve ter. Tem e o professor Oswaldo tinha esse orgulho de ser professor. Ele tinha isso, ele tinha prazer em estar na sala de aula. O Oswaldo era um cara pacato, um cara de todo mundo. Então tomar decisões enérgicas, especialmente contra as pessoas, ou a favor das pessoas, ele não queria. E na época, eu com 14 anos, já trabalhava, já era fichado, fundição, né, moleque fichado já. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. E automaticamente, nos últimos horários, eu já estava muito cansado, né, de uma jornada de 10 horas de trabalho. Eu estava dormindo já em cima dos livros e dos cadernos. Eu lembro direito que nas aulas do professor Oswaldo, ele chegava lá, me acordava, tentando me dar uma injeção de ânimo, né, para poder aguentar até o final das aulas, e isso não foi uma nem duas vezes. E às vezes, muitas vezes, pensava em parar por causa do cansaço de função, porque eu era rimo de família. Às vezes eu faltava de aula, porque às vezes estava trabalhando, né, a fundição, o processo de fundição, às vezes nós começávamos de manhã e ia até às 10 horas da noite. Quando eu voltava no dia, o professor preocupado comigo, né, que você não veio ontem, você está faltando muito, isso não pode, você vai acabar desistindo, tá? Quer dizer, ele sempre me dando aquela força, né, para mim estar sempre seguindo em frente. Como hoje a gente sempre tem, né? Às vezes o aluno se alterava com ele chegava assim, eu via que ele quase chorava. Ele era um homem muito sensível, extremamente sensível. Meu avô tinha uma cachorra, que era boneca. E aí, quando meu avô morreu, ela ficou no portão esperando ele, até ela morrer. E meu avô tinha um carinho muito grande com ela, tanto que assim, eu lembro que minha avó quase matava ele. Eu lembro que a gente ia lá almoçar, aí o meu avô, depois que ele acabava de almoçar, o resto da comida que estava no prato dele, ele dava pra ela. No prato mesmo. Eu acho isso uma coisa pessoal dele, mas assim, eu lembro muito disso. O interessante do meu pai, uma recordação que eu tenho muito bacana do meu pai de ver, desde de criança, é o seguinte, ele tinha a maquininha, a escrivaninha dele, de escrever, de uma vida inteira, com a máquina daquelas Olivetti. E aquelas máquinas tinham aquela lateralzinha que você bate. O carrinho vai digitando e ela bate. Aí ele ia digitando com a mão só, com a esquerda, aquele barulhão, tal. Aí ele pegava a folha, rasgava com a boca, né, porque a mão dele era dura, e rasgava com a boca e ficava aquele monte de... Tem essa lembrança, assim, até tarde, porque meu pai escrevia muito, assim, até 80 anos, antes de morrer, sempre com a mesma máquina. Aí, para minha alegria, a alegria do professor Oswaldo, quando ele chegou lá na sala dos professores, me viu sentado na mesa dos professores, junto com a turma, né, junto dos professores. Ele ficou feliz demais e começou então a falar para todos os professores, né? Aí ó, o Edson, tá vendo? O Edson Epifânio foi aluno meu lá, muita dificuldade, trabalho em fundição, ia cansado, dormia na sala, mas não desistiu, mostrando, né, a minha perseverança. E falava de mim com aquela satisfação tão grande que era de deixar a gente apaixonado mesmo, sabe?
toda sexta-feira, quando nós terminávamos as nossas aulas, normalmente no terceiro horário, 9h30, pouco antes de 9h, nós vínhamos e íamos jogar sinuca no bar do Divino. Uns anos passaram, inauguraram a escola do Bar Bonfim, primeira escola municipal, né, foi no Bar Bonfim. Ia inaugurar a escola e eu fui o primeiro diretor daquela escola. Para poder arrumar a documentação, tinha que dar um nome para a escola. E eu falei assim, então chegou a hora de devolver tudo de bom que ele fez para mim, vai ser agora, né? Vou homenagear o professor Oswaldo, né, colocando o nome dele na nossa escola. Então, iria se chamar Escola Municipal Professor Oswaldo de Omar. Montando todo o processo, né, a documentação, preparando a festa. E na véspera da inauguração, a Câmara Municipal me deu uma rasteira. Íamos jogar sinuca, ia com aquela mãozinha, né? A mão direita ficava aleijado, né? Ele não estava. Não tinha um então movimento. ia pegar no taco da sinuca, ele tinha aquela dificuldade. Então uma bola, mas no meio da sinuca era uma dificuldade para ele. Ele usava, nós falávamos frange, eu não lembro o nome, aquele xizinho com um taco. E bom de sinuca. De vez em quando ele me ganhava. A lei municipal proibia de homenagear pessoas ainda em vida. Mas eu não me contendo com isso, então, em reunião com o colegiado da escola, nós decidimos, então, de homenageá-lo na biblioteca da escola. A biblioteca, ela então chama Biblioteca Professor Oswaldo de Omar. E nós tomávamos uma cerveja, ele e eu, uma cerveja. Ele tomava um copo de cerveja quase toda sexta-feira. Aí eu falava, Bernardo, só essa porque a Dalva briga comigo. Né? O meu pai casou tarde. O meu pai tinha o dobro da idade da minha mãe. Deu sorte. A minha mãe era muito bonita. Mas minha mãe é muito bonita. Sem medo nenhum, me encontrou ali na avenida, passeava, me achou bonitona. E era. Num desses livros que eu te falei lá, que é um conto, você lê assim, ó, ele não fala que é ele. Por isso que eu falo que é um conto autobiográfico. Chama o Felizardo Era Outro. Certo? Já não é o Arroz Vermelho que eu te falei da dificuldade de fã. Esse que ele conta que o Felizardo era outro, ele conta uma história que a gente sente que ele está no meio daquela história e ele conta essa história. O cara casou veio da faculdade, da roça, com dificuldade para escola, estudou com muita dificuldade, se formou. Quando ele voltou para sua cidade natal, conheceu uma jovem que era muito mais jovem. Papai era exigente. É para casar? Já falou? Aí essa história eu conheço. É minha mãe. Comprou a casa ali que eu moro, a Zona Grande, sabe? Sei. A Zona Grande, eu queria quintal para os meninos, queria ter muito filho e foi. Foi meia dúzia de filhos, ó, um atrás do outro. Aí criou tudo ali naquela casa. Ô Charles, há um poema do Oswaldo que eu gosto muito. Ele fala da casa dele, do quintal dele. E o quintal, disse Thomas Mann, o meu quintal é a minha pátria. E ele achava que o meu quintal é a minha vida. Ele fala que o quintal dele era a vida, os pés de laranja, os pés de jabuticaba e sempre a Dalva, né? A esposa Dalva, que era a estrela Dalva da vida dele. Eu peguei o livro e fui folhear aquele poema inacabados dele. Eu até tirei foto de um poema pra minha avó. E tem uns 3 que é pra minha avó, que minha avó chama Dalva, estrela Dalva. Não faltava nada, nunca deixa faltar nada dela, né? Muito bom, muito carinhoso comigo. Cada minha estrela d'alva, das minhas lindas alvoradas, que brilhou tão pouco. Meu céu está deserto, não há ninguém por perto. Meu Deus, eu fico louco. O céu do meu outono vazio está, e às vezes eu perco o sono a meditar. Também tem um que chama Minha Estrela, que é Tu és minha estrela rara. Nos meus dias escuros e nas noites exaustas, me confortas. Tu és a flor que não murcha no deserto, quero-a por perto, dia e noite. Minha estrela, quero vê-la a toda hora, quero tê-la no caminho pedregoso da minha Jerusalém.
Ele sofreu um acidente com 25 anos de idade, né, na faculdade, na UFMG, no caminho de Carmo do Cajuru para Belo Horizonte, próximo a Itaúna. Os trens eram muito cheios, e o povo ia na porta, ali na beirada, e ele passando no pontilhão, ele foi estender a mão, não viu, caiu. Se não me engano, ele ficou acho que 13 dias em coma. Ele foi cuidado por um anjo, uma senhora lá de Belo Horizonte, que virou amiga dela de vida inteira. Não conhecia ele. Então essa senhora cuidou dele, cuidou dele durante muitos anos. Já era uma cidade de uma pessoa de idade, bem mais velha que ele, já faleceu muito. Só o meu pai faleceu há mais de 9 anos, então há muito tempo. Ela cuidou dele, ele ficou em coma há muito tempo. E isso ele contava para nós, que era a grande dificuldade que ele teve, porque isso foi no meio da faculdade. Esse acidente não atrapalhou a vida dele em nada. Ele fez uma reeducação na mão canhota dele, ele fazia tudo o que podia com aquela mão. Ele tinha o braço, mas não tinha movimento. Não tinha nada. Ele fazia tudo, ele capinava, ele fazia tudo com o braço. Vai lá à noite escrevendo livro, escrevendo poesia, escrevendo tudo. Ele teve que aprender, deixar de escrever com a mão direita, que ele era destro, e escrever com a mão esquerda. Aí é que surgiu a parte que mais a gente admira o professor Oswaldo. Ele não ficou revoltado de estar assim, foi uma luta. Lutando pelos ideais dele, mesmo ele teve de adaptar, escrever para a mão canhota, que não é fácil, né? A pessoa acostumada a escrever com a direita e passar para a mão canhota, né? É muito difícil. Você vê que foi um trabalho de superação mesmo. A maioria dos alunos aqui de Carmo do Cajuru, que foram alunos dele, lembra, gosta de contar a história, que ele chamava, né, as pessoas para escrever no quadro para ele, né? Ele ditava e as pessoas escreviam, né? Então você não escrevia em quadro. Com relação à história de Carmo do Cajuru, ele fazia tudo com seu próprio recurso. Ele não tinha patrocinador. E interessante também que ele não dirigia, né? Ele tinha um defeito em um dos braços que impedia ele de tirar carteira. Então ele fazia tudo isso, era a pé, era de carona, era de ônibus, e aí por aí, nas comunidades, aqui, lá, na cidade, rodava a cidade inteira a pé. Gastava dinheiro pra caramba. Tudo dele, né? Tudo dele, nada de ajuda. Sem muito apoio. Essas viagens ele custeava, ele mesmo custeava. Tudo do bolso dele. Tudo do bolso dele. O que acontece? Eu até comento quando as pessoas me perguntam e tudo, seu pai... Porque até quando a gente encontra com algum escritor, no caso você nós já conversamos sobre isso, Charles, e a dificuldade que é. Você sabe que não dá dinheiro. Não dá não. Né? Se não tiver muito amor envolvido, né? Geralmente a arte é assim, é muito pouco valorizada. Com o passar do tempo, ele me procurou também na minha casa, eu lembro. Lá eu convidei para entrar e ele não quis entrar. Nós ficamos sentados no meio fio lá do portão da minha casa. E ele, muito triste, cara, ele começou até a chorar. Me contando que ele já estava com um livro com manuscrito já pronto para poder editar, poder lançar o livro A História dos Negros de Carmo do Cajuru. E que já tinha rodado todos os empresários daqui da nossa região, já tinha ido na Câmara, já tinha ido na rede, já tinha ido na prefeitura, mas que ninguém quis patrocinar o livro dele. E uma última vez que eu conversei com ele sobre os livros, ele tinha reclamado também que já estava com um livro pronto, na forma, mas o patrocinador havia retirado o patrocínio. Ele falava comigo: professor, eu estou com alguns livros para sair, eu não queria que fosse uma obra póstuma, mas foram. Porque infelizmente, você sabe disso, você é escritor também, infelizmente nós temos que arcar com os nossos livros. Que não sai barato, né? Não sai barato, né? Eu ainda tive, por exemplo, esses meus 2 últimos livros, eu tive a sorte, né, da academia interferir
E a Câmara Municipal de Divinópolis, a quem eu aproveito para agradecer, entrou com um recurso, a tal verba impositiva, e eu publiquei 2 livros, e vamos ter outro agora. Se fosse hoje, esse livro estaria escrito, né? Porque hoje nós temos a Lei Aldir Blanc, tem Paulo Gustavo, tem Rouanet, e na época não tinha nenhuma dessa lei para patrocinar o livro dele, entendeu? E ele morreu contrariado com essa história. Mas o Oswaldo não teve isso. Então, 2 livros dele que eu sei saíram como obras póstumas. E onde ele estiver, ele deve estar feliz, porque os livros ficaram bonitos e nós gostamos muito da obra dele. Um desafio assim, peculiar de quem pesquisa é a dificuldade que a gente tem de compreender a caligrafia dos documentos cartórios, antigos. né? Cartórios, documentos antigos, né? E ele tinha muita paciência e habilidade para compreender e entender esses documentos. Às vezes eu comentava, eu não entendo os documentos, num documento a fulana aparece como Umbelina, no outro documento ela aparece como Placedina, filha dos mesmos pais, mas não é irmã, parece ser a mesma pessoa. E depois que ela casou, ela ainda passou a assinar outro nome. Depois que ele fez a publicação, então muitas histórias foram aparecendo, porque esse livro dele teve um impacto muito grande. Então, muitas vezes, o professor Oswaldo foi procurado. Olha, eu tenho um filho assim tal, onde a gente tá, né? Não queria que isso aparecesse. Então, isso acontece. Ele tem que ter essa sutileza para contar a história sem trazer um dano maior para a família, né? O pessoal falava isso, só que tem hora que a dificuldade que você tem do historiador enfrentar são as paróquias que não fornecem dados. Em todas as paróquias existe a obrigação de ter os livros de registro dos sacramentos. Então, existe o livro de registro de batismo, o livro de registro de casamentos, o livro de registro de crisma, e antigamente, até certo tempo atrás, havia registro de óbitos, porque os cemitérios eram quase todos da igreja. Livro de tombo, às vezes, os padres concordam, mas tem padre que não concorda de jeito nenhum. E o livro de tombo é um livro onde o padre tem a obrigação de registrar acontecimentos da vida paroquial. Então ali ele registra festas, programas das festas, e ele escreve livremente. Fica sendo quase que uma espécie de diário. Um diário. Ele não tem que registrar todo dia. Quando ele julga, que tem algum fato importante, ele registra lá. Entendeu? Aí varia um pouco da personalidade do padre. Então, esse livro de tombo, ele é ele traz um grande material para os pesquisadores, entendeu? Atualmente, uma grande parte desses livros foram levados para a Cúria Diocesana de Divinópolis. Muitos desses livros, com o tempo, desaparecem, porque ficam às vezes na paróquia. Há paróquias que têm mais estrutura, outras têm menos estrutura. Então, os livros mais antigos, geralmente as dioceses pegam e levam para a Cúria, para proteger esses livros. Quanto mais antiga é a paróquia, mais antigo também é o seu catálogo de livro de tombo, né? Foi uma morte assim inesperada, né? Eu senti muito. Tinha muito tempo que eu não chorava. Eu chorei quando ele morreu, porque realmente era um grande homem e tinha se tornado um companheiro de conversas, né, sobre vários assuntos.
3 dias antes dele falecer, né? Ele tinha sofrido um infarto, ele estava esperando, né, para receber alta, ele ia receber alta. Até falei, não, pai, o senhor deve ir embora amanhã ou depois. Não deu tempo, ele sofreu outro infarto e faleceu. Eu tinha uma viagem marcada, eu falei assim, eu vou passar na empresa, eu falei assim, eu não vou viajar sem ver meu pai não, ele tinha sofrido um infarto na quinta. E a minha viagem era no sábado, na sexta à noite. Eu ia de trem, né, porque meu pai gostava muito de viajar de trem para o Espírito Santo, que a gente tem um parentesco lá. Eu me dava muito bem com meu pai, eu chamava o professor, e eu chamava ele de professor. Oi, professor, vamos almoçar lá em casa? Ô, professor, vamos almoçar aqui hoje? Ô, professor, como é que tá aí? Ele passava muito lá na loja e tudo. E Deus me deu uma oportunidade muito grande, porque esse dia eu passando lá, eu fui de manhã para saber se eu ia viajar ou não na quinta-feira, né, na quinta para sexta, não, eu ia viajar no sábado. E dormi na casa do meu cunhado, e eu dormi e não fiquei no hospital com ele. Então, assim, eu fiquei muito tempo com ele ali, e ele só perguntava do último livro, né? Que ele já tinha feito o livro, já estava publicado, e ele perguntava, ô professor, eles deixaram o Zé Lúcio da gráfica, já deixou o livro lá? Seu pai me ligou, tá prontinho. E não chegou a ver o livro. Mas no livro eu falei assim, eu peguei esse livro lá emprestado na biblioteca aqui. Você devolve lá para mim, se não ir. Uma preocupação, isso é aí responsabilidade, eu chegando, né? E devolvendo o livro. E eu olhei, e dizendo que não, o livro era quase tudo era dele. Mas isso é muito legal, sabe por quê? Porque o último pedido que ele fez para a senhora foi devolver o livro. Pois é. Meu pai foi professor em 2 cargos, né? Escreveu vários livros. Meu pai, quando ele faleceu, lá no hospital, perguntaram, não tinha que inventariar. Nós não fizemos inventário do meu pai. Meu pai não deixou nada. Deixou muita sabedoria, muito exemplo, né? Essa imagem que não vai se apagar, né? A imagem muito sólida não vai se apagar. Vai gerações e gerações. Nós vamos conversar que gerações e gerações vão pesquisar o livro do meu pai. Então, o que acontece? Quando ele faleceu, ele não deixou nada. Meu pai não tinha carro, meu pai não bebia, meu pai não fumava, meu pai não tinha vício. O vício dele era ter pesquisado. Pra mim, o meu avô é um exemplo. Eu acho que a determinação que ele teve, porque assim, até onde eu me lembro, a mãe dele era analfabeta. Então, eu acho que uma pessoa sair de uma situação assim e se tornar o que ele se tornou, é um exemplo muito grande de determinação. Eu até escrevi que o professor Oswaldo é o Heródoto cajuruense. Heródoto é considerado o pai da historiografia, o primeiro a iniciar os estudos históricos. O professor Oswaldo, com o livro dele, a História de Carmo Cajuru, ele deu uma identidade para a gente, para a cidade, para o município de Carmo Cajuru. É como se fosse, eu vejo o primeiro livro dele, a História de Carmo Cajuru, como uma certidão de nascimento. As palavras dele até hoje ecoam na minha literatura, na minha verve de escritor, de poeta, de contista, de cronista, de romancista. Essas palavras dele me deram um alento muito forte, sabe? Para eu continuar. Jamais ele vai conseguir apagar isso da história. Eu fico um pouco triste, preocupado, é porque a mídia hoje ela está abafando os contos literários, né? Então, os livros do professor Oswaldo, eles são assim, um diálogo com o futuro. Qualquer futuro que tiver aí para essas gerações futuras que vêm aí. Ele deu a Cajuru um orgulho de si mesmo. Reserve um tempinho aí no seu dia a dia, vai ler um pouco sobre a nossa cidade. E um povo sem história é um povo morto. Não existe futuro sem história. No meu discurso de posse na academia, foi exatamente no dia 19 de julho de 2016. Um ano eu estava fazendo da morte do meu amigo, professor Oswaldo. Então, eu estava encerrando o meu discurso assim. Hoje, 19 de julho de 2016, exato um ano da morte do professor Oswaldo, aqui estou eu para substituir o meu amigo na academia,
como previra o outro amigo José Raimundo, que me convidou para aqui estar. Não foi combinado, coincidiu. Quando preparava a minha fala para esta noite, abri o livro Panela Sem Tampa, do obra póstuma do Oswaldo, e lá estava a lembrança que foi distribuída no dia da missa de 7º dia. Oswaldo nasceu a 3 de março de 1935 e morreu um dia como hoje, 19 de julho do ano passado. Um ano a academia está sem ele. Chego eu para tentar preencher a lacuna, para tentar substituir. Impossível substituir. Vou usar o espaço que é dele para tentar crescer como ele e ser digno da cadeira 31, que deveria estar ainda com ele.